foi respondido. Então, prossegue nas perguntas, Paulo Alberto Costa, nas ações denominadas, pergunta da defesa do senhor Ayrton. Mais perguntas? A 3.10 é Rivamp, terminal de Ilha Redonda. É da sua área? É. Tá. Essa também foi orçada em 531 e o consórcio, foi um consórcio que ganhou 537. Quer dizer, dá também menos do teto. Nesse contexto, o senhor também acha que não teve competitividade? Como eu falei aqui, quando a Petrobras faz o seu orçamento básico, não quer dizer que esse orçamento seja o orçamento perfeito. Ela pega dados de mercado, ela pega uma série de indicadores e faz orçamento. Às vezes pode ter em determinadas licitações que o orçamento que a empreiteira fez seja até mais apurado que o próprio orçamento da Petrobras. Tá. Então é difícil saber disso. Tá. O senhor, a denúncia também afirma que nesse contrato houve 6 aditivos. Em junho de 2010, 3 de 2011, 7 de 2011, 9 de 2011, 12 de 2011 e 9 de 2011. Em relação a esses aditivos em especial, o senhor foi procurado por alguém da Galvão? Foi oferecido alguma coisa para o senhor? Não. 321 é a obra da carteira de gasolina da Relan. Foi orçada em 622 e foi contratada pelo consórcio por 737, bem inferior ao teto máximo. O senhor se recorda dessa obra em especial? Pagamento de propina, de alguém fazer alguma comunicação? Que teve pagamento, teve, porque as empresas aqui que participaram, né, a segunda colocada foi Queiroz Galvão e ESA, que eram do processo, a terceira colocada foi Engevix, a quarta colocada foi Andrade e a quinta Camargo. Todas que participaram, que ofertaram aqui valores, eram do cartel. O senhor está dizendo que se recorda, nesse caso especial, que o senhor está lendo aí, ou o senhor se recorda da obra ou da coisa? Doutora, eu não tenho condição de me lembrar de coisas que ocorreram na minha diretoria, essa aqui em 2007, de dezenas de licitações que foram feitas, eu não tenho como, eu estou lendo aqui o papel seu, não tenho como recordar. Não, mas eu não, agora, não essas empresas todas aqui, segunda colocada era do cartel, terceira colocada era do cartel, quarta colocada era do cartel e quinta colocada era do cartel. É só isso que eu posso lhe dizer. Agora imagine se eu vou conseguir me lembrar. Vamos para a próxima então, São Paulo. 3212 é a obra de tanques de armazenamento da Renest. Pois não. Você se recorda dessa obra? Eu recordo que teve uma obra para fazer tanque. Essa agora, obra foi orçada em especificamente, 930 milhões e foi contratada por 730. Uhum. 200 milhões abaixo do orçamento base, 34,57 a menos do que o teto, que seria de 1 bilhão 116 mil. E foram convidadas várias empresas que, segundo consta, também não são do cartel, pelo que eu sei. Gostaria que o senhor confirmasse. A Carioca, Chicago, Confab, Contreiras... A segunda empresa aqui, a segunda empresa, Tequinte, era do cartel. Sim, senhor Paulo, eu estou perguntando das convidadas, por enquanto. Não. Todas essas empresas que não são do cartel foram convidadas, tá certo? Carioca, Chicago, Confab e Contreiras. Elas são do cartel? Só confirmar que eu tenha isso. Conhecimento, não. Nessa empresa, o senhor se recorda de ter recebido o valor, de ter alguém falado com o senhor sobre essa obra em especial? Eu me recordo que teve pagamento dessa obra, sim. Mesmo sendo esse tanto abaixo do teto? Obviamente que talvez não tenha sido 3%, aqui tinha sido um valor menor. Agora, mas que o senhor não tem... Não, doutor, é impossível me recordar de 200 licitações que teve na Petrobras, eu não tenho como me recordar. São 200? Uma por uma. São 200? Sei lá, 100 licitações, quanta teve. Cada refinaria dessa, esse no caso aqui é a Renest, cada refinaria dessa tem mais de 100 contratos. 100. A senhora quer que eu me lembre de todos os contratos? Impossível. Eu não. Pois é, eu não tenho como Estou só perguntando o que a acusação falou, que o senhor disse que era assim, eu estou só perguntando se é assim mesmo. Essa obra aqui teve pagamento. Essa obra teve pagamento. Tá certo. Agora, só que o senhor não sabe como recebeu, quando recebeu e quanto recebeu. É isso? Não sei. Isso porque esse controle não era feito por mim. Esse controle era feito pelo José Janene e pelo Alberto Youssef. Tá. Mas como é que o senhor sabe que o dinheiro é dessa obra? Eles me falavam que a empresa estava pagando. Quanto? Hoje não me recordo. E nem... Mas falar, essa obra está sendo pago um valor aqui para os acertos. É isso que a informação que eu recebi era essa. 3.6, 2.6 é uma outra obra da Renest, Interligações Elétricas, que também foi orçada em
597 milhões e contratada por 498 milhões, ou seja, 30% a menos do que o teto. Nessa obra também, se você recorda ter visto, mesmo tendo outras empresas não convidadas que não eram do cartel Carioca, Construbase, Construcap. Por que o cartel gerenciava isso com tanta empresa fora do cartel? Não sei lhe dizer. Essa obra aqui, a única informação também que vale para os tanques da Renest, a informação que eu recebi que houve pagamento. Agora, como é que as empresas se acertavam entre empresas que eu não tenho conhecimento que é do cartel, essa informação não tem. 3.24 é o contrato projeto d'água formação, que me disseram que é segregação, o senhor deve entender esses termos técnicos melhor do que eu. 7/5/2009, que também forçado em 116, fechado por 122. Essa obra segregação, o que é exatamente essa obra? Eu não sei que obra que é essa. Possivelmente também não seja. Projeto d'água e formação, é Angra também, segregação. Essa licitação é da Transpetro. 324 é Transpetro. Transpetro não era da minha área. Tá. 325 é o contrato EPC das unidades de hidrotratamento de nafta coque, 7/6/2009. Também foi orçada por 777, contratada por 568, ou seja, 38,99 a menos do máximo. E foram convidadas também para essa licitação a Carioca e a Construcap. A segunda foi o consórcio liderado pela Santa Bárbara e a terceira colocada foi a Delta, que também acho que não fariam parte do cartel ou fariam? Não tenho conhecimento. Tá, o senhor sabe, nesse contexto, o senhor vê concorrência plena, porque o senhor disse que uma das coisas que o senhor ajudaria o cartel é que não atrapalhasse essa concorrência. Queria saber se nessa obra não teve concorrência. Eu não tenho como lhe dar essa resposta. Agora, tem várias empresas aqui que não eram no cartel. Tem um número grande de empresas. Em compensação, tem também empresas do cartel. Tem o TC, tem Andrade, tem Queiroz Galvão, tem IESA. Né? Sempre eram convidadas, né? Então, essa informação eu não posso lhe dar porque eu não sei. Tá. O senhor que foi comunicado... não, desculpa. Essa obra é a refinaria Prêmio 1. Tá? Terraplanagem, drenagem de acesso. Essa obra houve pagamento. Foi combinado antes? Foi combinado com os agentes políticos lá que ia ter pagamento e me foi dado esse feedback. E nessa obra também tem empresas não do cartel convidadas, né? Carioca, Construpab, Barbosa Melo, entre outras. Tem empresas que não são do cartel. A segunda colocada é EGESA. EGESA era cartel? Que eu tenha conhecimento, não. A terceira colocada era Construcap, era cartel? Também não tenho conhecimento. Tá certo. A quarta, Queiroz Galvão, CNO, Andrade, sim. Mas as que a Lusa lideraram deram preços que Mendes Júnior participou, Camargo participou. Agora, se essas outras empresas conversaram com essas empresas não cartel e se associaram ou fizeram algum acerto, né? Essa informação não tem. Tá. 327 é EPC das unidades, o HDT, o HGH, o TAA da carteira de diesel da Replan, que também a Galvão ganhou por um valor bem abaixo do orçamento base, que era 1.342, e a Galvão ganhou por 1.162. Também nessa licitação tinha empresas convidadas que não eram do cartel, exemplo da Carioca e Construcap. Também não houve concorrência nessa obra? Não, vou lhe responder da mesma maneira. Também tem empresas aqui que eram do cartel. Mendes Júnior, tem aqui UTC, tem aqui Camargo Correia, tem aqui Odebrecht. Se essas empresas fizeram algum acerto com essas outras empresas aqui, esse conhecimento eu não tenho. Seu Paulo, mas o senhor disse lá atrás que tinha que nem sempre a Petrobras era obrigada a convidar todo mundo, mas se convidava muita gente fora desse cartel, pelo menos nas obras que a Galvão participou, não, se convidou, pelo que eu estou percebendo. Eu, inclusive, algumas empresas aqui, eu já mencionei hoje de manhã, como Fiden, Stenace e outras empresas aqui, eu fiz questão de convidar, porque os preços estão muito exagerados. Isso aí está em algum depoimento que eu prestei aqui. Eu me ative a isso de manhã. Quer dizer, então esse cartel em si também
não funcionava plenamente dessa Não, forma. em alguns questões. momentos eu coloquei essas empresas para participar e fui, vamos dizer assim, taxado de meio maluco de ter feito isso, porque essas empresas não iam dar conta. Mas não foi nesse caso aqui específico, mas teve licitações que a Tenace ganhou, teve licitações que a FIDES ganhou, teve licitações que a Santa Bárbara ganhou e outras tantas ganharam. Que não eram empresas do cartel. Eu falei isso hoje de manhã aqui. Não, eu me recordo. Nessa obra também tem, a denúncia fala de Qual aditivos. Obra? Dessa que a gente estava falando do... 327? Tá. De 3 aditivos. Em setembro de 2011, dezembro de 2012, de 11 também e março de 2012. Desses aditivos, houve alguma conversa com o senhor? Comigo, não. Voltando só uma questão que o senhor falou, que o senhor colocou essas empresas, me surgiu agora, essas outras que o senhor disse que chamaram o senhor de... Não sei se a sua palavra foi louco, que não deveria ter chamado, ou o que for. Como exatamente funcionava isso? O senhor falava com a parte de serviços que era para incluir? Falava com a área de serviços. Com quem o senhor falava lá para incluir? Com o diretor da área, com o diretor Duque, que era para incluir essas empresas para poder dar mais competitividade. Minha conversa era com o diretor da área. E ele não se opôs, então, porque ele convidou? Nesse momento, não. Agora, se houve acerto dessas outras empresas com as empresas do cartel, essa informação eu não tenho. Aqui, o 328 é o revamp do Pier de Angra. Esse é que o senhor falou que é da Transpetro? Esse é da Transpetro. É da Transpetro, não é comigo essa área. Tá certo. E estamos 3214. As unidades U 2500, U 2600 e subestações do Comperge. Essa era a minha área. Essa é a sua área, né? E nesse também teve empresas que não eram do cartel convidado. Carioca, EBE, pelo menos que eu saiba. Não sei se o senhor tem alguma retificação. Mas, por exemplo, aqui, o segundo lugar, estava Mendes Júnior no consórcio, empresa do cartel. Terceiro lugar, Camargo, empresa do cartel. Quarta colocada, OS, empresa do cartel. Quinta colocada, essas empresas não participavam do cartel, que eu saiba. Tá certo. Mas até o quarto colocado era empresa do cartel. Sim, mas o que eu queria saber foram convidadas empresas fora do cartel em todas essas licitações que estão citadas aí? Foram. E não foram pagos para elas serem convidadas? Não para o senhor, não que o senhor saiba, é isso? Para mim, e para ninguém lá que eu tenha conhecimento da companhia, foi pago nada para elas entrarem. Essas empresas não cartel. Eu não tenho conhecimento disso. Para mim, nunca toquei nesse assunto com ninguém a respeito de qualquer coisa indevida. O senhor disse, a gente acabou as obras, obrigada pelas obras, estou quase no final, excelência. O senhor disse que esses projetos básicos que a diretoria como um todo aprovava, que não era o senhor e tal, isso acabava gerando muitos aditivos para os contratos em andamento? Acabava. É uma das causas de gerar muitos aditivos ou não? Quando você não tinha o projeto completo e decidiu fazer, porque naquele momento a condição de mercado exigia que você acelerasse a obra, sim. Já respondi. E esses aditivos, o senhor também disse que eram negociados na obra, né? Isso. Quem exatamente na obra? Tinha alguém da sua área também? Só a diretoria de serviço? Como é que funciona? A obra, dentro da obra, o gerente do contrato e os fiscais do contrato eram todos da área de serviço, que prestava serviço para mim, como prestava serviço para a área de exploração e produção, como prestava serviço para a área de gás e energia. Então, a primeira coisa que as empresas faziam era discutir com essas pessoas da obra, vamos dizer, o motivo de ter o aditivo. Né? Necessidade qual o motivo ou não. Hã? Necessidade ou não. Necessidade ou não, e tinha que ser comprovado porquê daquele aditivo. Quando esse pessoal da obra estava convencido da necessidade do aditivo, aí encaminhava para o diretor de serviço. Quando eram valores maiores, o diretor de serviço me chamava, porque eu era responsável pela parte do orçamento. Quando eram valores menores, o diretor de serviço mandava uma pauta para a diretoria da Petrobras, e a diretoria da Petrobras que aprovava o aditivo. Tá certo. Então não tinha ninguém da diretoria, da sua área que participava dessa negociação de preço? Dos aditivos, não. A dona Avenina era da sua área?
Ela era da área corporativa da diretoria de abastecimento, que foi gerente em um determinado período da área corporativa. Ela não opinava sobre esses orçamentos de aditivos? Se ela participou de algum fato ou não participou, eu não tenho conhecimento agora, não me lembro agora, mas não era de competência dela, porque o aditivo era aprovado na obra e ela não tinha gerência sobre esse pessoal da obra. A obra era conduzida pela área de serviço. E na obra também, o senhor sabe se pelas empresas eram pessoas menos graduadas da empresa, um gerente de obra da empresa, ou se chamava o Ayrton, o presidente de uma empresa, para discutir? Normalmente as discussões começavam com a área técnica, tanto por parte da Petrobras quanto por parte das empresas. O senhor sabe de alguma dessas obras, para ficar bem específico, se teve inobservância de normas internas de controle de avaliação na execução dessas obras? Não tenho como lhe responder essa pergunta, não sei. Mas o senhor não observou, o senhor nunca chamou a atenção de ninguém sobre por ter sido inobservado alguma coisa? Não, porque, vamos dizer, como falei, tanto os contratos quanto os aditivos tinham que passar pela área jurídica da Petrobras, depois tinha que ser aprovado na diretoria. Quando é aprovado na diretoria, cada diretor e o presidente da companhia tinham os seus assessores para olhar pauta por pauta. Então isso era extremamente detalhado quando ia para a reunião de diretoria para tomar uma decisão desse porte. Tá. Isso até vai de resposta à minha próxima pergunta, que então imagino que seja negativa, se não houve sonegação de qualquer um desses assuntos a esses departamentos que eram necessários, ao jurídico e depois para aprovação no Conselho Executivo. Tudo passou por essas intrânsito. Eu não posso lhe confirmar isso porque a pauta não era da minha área. A pauta, tanto da contratação quanto a pauta do aditivo, era da área de serviço. Mas o senhor não ajudou ou alguém da sua área na observância disso? Não. Nem houve alguma facilitação para aprovação de aditivos por conta do senhor ou de alguém sob suas ordens? Que eu me lembre, não. O senhor tem conhecimento se na obra, às vezes é necessário que se dê andamento a uma mudança de escopo, um adiantamento de trabalho, sem que esse aditivo contratualmente esteja fechado? Eu acho que já ocorreu isso, com a aprovação da fiscalização da obra. Sim, mas sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Isso acontece porque não dá para parar a obra para discutir tudo? Ou acontece porque não vem razão para parar? Não, você não pode parar uma obra que tenha lá 5.000 pessoas, às vezes, para discutir isso. Uma empreiteira dessa, às vezes um consórcio dele, tem 5.000 empregados na obra. Então você não vai parar 2 meses, 3 meses, 5 meses, a obra parada com 5.000 empregados para tomar uma decisão. Agora, isso, como eu falei, isso aí era uma competência do gerente da obra. Nunca chegou a ser aprovado ou discutido comigo. Isso era alguma coisa que ficava a nível do gerenciamento da obra. Isso também acontecia em decorrência de um orçamento básico mais precário? O que acontecia de mudança de projeto ou alguma coisa nesse sentido era projeto que não era detalhado suficientemente. E aí você tinha necessidade de fazer isso. Se você tivesse um projeto hiper detalhado, não faria. Agora, existe também, em qualquer obra desse porte, que não estamos falando de construção de uma casa, estamos falando de construção de uma refinaria. Então, existem muitas coisas que, mesmo com um projeto hiper detalhado, você também tem mudanças durante a obra. Então, vamos dizer, ocorrem mudanças, ocorrem fatos não previstos, que você, às vezes, tem valores a mais de execução de coisas que você não conseguiu prever. Tá certo. O senhor sabe dizer, se, nesses casos em que há necessidade de se dando andamento à obra e depois ficar se discutindo tecnicamente, necessidade, preço, tudo isso, quanto tempo demora entre esse fato ser apresentado lá pelo pessoal técnico, ó, temos que mudar a rua, não vai ser mais em frente, vai ser à direita, ou temos que mudar o tubo. E o pagamento desse aditivo é uma coisa que demora para acontecer ao longo do tempo? O senhor sabe dizer isso? Depende, cada contrato, cada aditivo tem uma história diferente. Eu não posso lhe precisar aqui, mas nunca é muito rápido. Sempre tem um tempo de negociação um pouco mais demorado, mas eu não tenho condição de precisar aqui com exatidão que tempo é esse. Assim, sendo um pouquinho chato, esse demorado, o senhor sabe... Tem uma média? Não prazo, é uma média, 6 meses, 1 ano, 2 meses, 2 dias, porque às vezes demorado para um não é demorado para outro. Não, né? Às vezes 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, depende da complexidade daquele aditivo.
Mas nada em 30 dias você resolve. Tá. O senhor sabe se isso aconteceu em relação a contratos da Galvão? Deve ter ocorrido, mas não tenho como lhe colocar isso aqui agora, que eu não tenho como lhe colocar. Em relação ao desempenho operacional da Galvão, como é que o senhor avalia? Como técnico da Petrobras, obviamente. Né? E essas empresas, de um modo geral, às vezes elas se saíam muito bem nos contratos e pouca dificuldade em outros contratos. Então, por exemplo, eu me lembro, que eu tenho lembrança nesse momento, teve uma obra da Galvão na Replan que foi um pouco mais difícil em termos de execução. Outras obras foram mais fáceis. Então, cada obra tem a sua particularidade e a sua dificuldade. Então, a Galvão teve dificuldades. Mas os padrões de entrega tem desempenho, qualidade? Não, essas empresas todas aí que participavam, se elas tivessem algum desempenho sofrível, elas teriam o risco até de perder o seu cadastramento. Então, vamos dizer, a Petrobras tinha essa arma na mão de, dependendo da qualidade da execução, você podia até deixar a empresa fora do cadastro. Aconteceram com algumas empresas, nenhuma que está aqui, mas já aconteceu com empresas aí, de ficarem fora do cadastro 1 ano, 2 anos fora do cadastro por desempenho sofrível. O senhor já disse aqui que a Galvão era uma empresa de grande porte, que podia fazer a maioria dessas obras que foram citadas. Ela não foi convidada para as licitações da Renest, para 4 licitações em especial: Tubovias, o CR, o DH, o HDT, /UGH e ETDI, acho que dutos e produtos. O senhor sabe por que isso ocorreu? Não me lembro. Não sei. O modelo de contratação da Renest foi diferente dos demais modelos de contratação da Petrobras? Não, o mesmo modelo que a Petrobras usa para todas as licitações. Dessas obras que eu citei para o senhor agora, elas eram as maiores do projeto Renest? As mais complexas, diria assim, não sei se maior é o melhor termo. Não, por exemplo, TDI. TDI é uma obra de menor porte. A UDA já é uma obra de grande porte. A Tubovia é uma obra de grande porte. Cada obra tem a sua. O CR e o GH também são de grande porte? Médio. Né? A ETDI o CR e o GH, obras de médio porte. A UDA e a Tubovias, obra de grande porte. Tá. O senhor se recorda de uma carta que foi enviada para o senhor a respeito da Galvão não ter sido convidada para essas obras? Não me lembro, não me recordo. Mais perguntas? Tem, excelência. Só um minuto que eu vou pegar um documento para mostrar para ele. O senhor conhece esse documento, é o DIP da Petrobras em relação às obras da Renest? Difícil olhar aqui para ver se... Que é chamado de DIPão. Nunca vi falar esse termo. Nunca vai falar esse nome? Não, nunca vi falar. Esse é um documento da engenharia, né, para diretor de serviço e diretor de abastecimento, oriundo da engenharia. Hoje eu não me lembro disso. Só confirmar para mim se o item 6.1, 6.2 e 6.5 são essas obras que o senhor falou, o UDA, o CR. 6 o quê? 6.1, 6.2 é o CR. Não tenho como saber isso aqui agora. Mas está escrito, não está? 6.1, tá. Para o item 1, os serviços necessários à implantação de unidade de destilação UDA, tá. É isso. É isso. Aí chamou essas, eu estou entendendo, essas 15 empresas aqui. Exatamente. 6.2, o CR, Apesar de não entender, tem muito critério, estamos incluindo para a GDK e Promon.
6.2. Serviço necessário à implantação da unidade de coqueamento retardado. O CR. É o CR, né? É, isso. Tá. Aí, 6.5. 6.5. Qual que é a questão, doutora? Esse documento está nos autos, né? Tá, Vou o fazer a GH. pergunta para ele. É melhor ele ver primeiro, né, Excelência? Tá, o GH. Pois não. Esse DIP indica que as notas nesse 410.1 tinham que ser... que essas empresas convidadas tinham que ter a nota no PROGEF, na nota do cadastro, no item 410.1. O senhor sabe dizer por que então a Galvão, a Contreiras, a Monte Calmo e a Aniplan não constavam e constaram empresas que não tinham essas notas? Não sei porque esse DIP não foi oriundo da minha área. Mas ele não tinha que ser aprovado na diretoria também do senhor, junto lá com a diretoria executiva geral? Não, esse aqui não precisava ser aprovado pela diretoria executiva. Era algo ser aprovado pelo principal aprovador dessa DIP aqui, era a diretoria de serviço, que era responsável pela licitação. Foi para mim porque eu tinha interesse, porque era da minha área. Mas a principal aprovação aqui cabia ao diretor de serviço. Agora, por que a Galvão não foi incluída, eu não sei. Isso aqui veio da área de engenharia, que era, na época, capitaneada pelo Pedro Barusco. O DIP é dele, do Pedro Barusco, isso aqui. E esse DIP, então, porque um pouco diferente do que as outras pessoas, inclusive a Venina, que trabalhou com o senhor, disse aqui. Isso daí não tem que ser aprovado pela diretoria executiva no conselho? Não. Primeiro, o conselho da Petrobras não participa disso. Não, o conselho não é o conselho de administração. O conselho de diretores, quer dizer, isso não passa... Não, diretoria executiva. Tudo bem. Diretoria executiva, eu não me recordo, se, por exemplo, esse DIP específico foi para a diretoria executiva ou É o não. da Renest, acho que era a maior obra que tinha na época. Eu não me recordo. Pode Sei. até ter ido para a diretoria, porque, vamos dizer, o plano de elaboração de contratação, isso foi para a diretoria. Então, de vez em quando, tem saído também algumas informações no sentido, houve uma aceleração de obras para poder ter desvio de dinheiro e pagar assuntos políticos. Esse plano de antecipação de obras foi aprovado na diretoria. Então, é possível, eu não tenho lembrança aqui, que talvez esse DIP tenha sido encaminhado junto com o plano de contratação de obras e foi aprovado pela diretoria. Pode ter ocorrido, eu não tenho lembrança desse momento. Agora, o plano de antecipação, que chama-se Plano de Aceleração de Obras, da Renest, do Comperge, isso não foi invenção minha, nem invenção de Duque, isso foi aprovado na diretoria, porque a diretoria entendeu que era bom fazer a antecipação das obras naquele momento. Então, é possível que esse DIP tenha sido encaminhado para a diretoria. Eu não me lembro agora nesse momento. Tá. É possível que tenha Essa ido. carta aqui, é que eu falei, olha, ela foi enviada para o senhor, recebida, não sei se essa pessoa o senhor conhece, a Galvão pedindo para ser chamada para essas obras. Não sei quem é, não. Não foi encaminhada para mim, foi encaminhada para mim e para o Duque. Né? Tudo bem. O senhor não lembra de ter recebido? Não me lembro. Eu não tenho como me lembrar disso. Tá. O senhor se recorda se nessas obras aí houve o rebídio que o senhor falou aqui, porque as empresas apresentaram 20% acima? Normalmente, quando tinha um percentual além dos 20%, era feito o rebite. Não. Talvez teve um outro caso de 21%, 22%, que por urgência a Petrobras tenha aprovado na diretoria, mas eu não me lembro disso. Eu queria especificamente saber se o senhor lembra dessas obras complexas aí que a gente falou, se houve rebide, o senhor não se recorda? Aí, não me recordo. Aí tem que pedir essa informação lá para a Petrobras. Não, houve. E tem no... O que eu lembro, só que eu falei de manhã aqui, que esse foi um valor extremamente alto, que foi marcante para mim, foi Tubovias. Tubovias teve 3 ou 4 licitações. Tá. Então, desses 4 que a gente falou aí do Tubovias, o senhor se recorda que houve rebite? Tubovias eu me recordo. Pelo menos das outras, se recorda. Das outras eu não me recordo. Os outros também houve, segundo a Qual que é a pergunta, doutora? Vamos agilizar um pouco, por gentileza. Estou acabando, excelência. Um pouquinho de paciência. É comum esse tipo de carta, mesmo o senhor não tendo recebido? Muitas empresas reclamam de não ter sido convidadas para uma determinada licitação? Não diria que é comum, mas aconteceram outras empresas de fazer esse tipo de carta também. Tendo em vista que, mesmo o senhor não tendo recebido, o senhor não sabe dizer se a outra diretoria recebeu ou não, ela não ter sido incluída no rebide? A princípio deveria. Se não tinha nada no cadastro que a maculasse, a princípio deveria ser incluída. Porque eu não sei. Por que não foi, eu não sei. O senhor sabe se esse tipo de carta fica arquivado em processo licitatório, alguma coisa assim? Fica. Petrobras tem tudo arquivado, senhor.
O senhor tem, quando o senhor disse que outros casos do rebite, o senhor tem conhecimento que tem um decreto que obriga a ter outras empresas que não as mesmas num rebite? Normalmente a Petrobras fazia isso. Que eu me lembro de algumas licitações que eu me lembro, sempre incluía uma ou duas empresas novas quando fazia o rebite. O se é obrigado, eu não tenho essa informação. Em algum termo de colaboração, eu não marquei aqui, infelizmente, qual, o senhor disse também que teve pedidos para outras empresas serem convidadas, que não eram do cartel. O senhor recebeu esse pedido de alguém? O senhor se recorda disso? A Fidens foi convidada a pedido de 2 deputados, que eu já mencionei isso no meu acordo de delação. A Multitec foi convidada, ninguém me procurou, e acho que só o pessoal da empresa me procurou e ela foi convidada. A Santa Bárbara foi convidada sem nenhum apoio político. Outras empresas foram convidadas sem nenhum apoio político. O senhor se recorda de alguma vez o Ayrton ter lhe questionado, o senhor está protegendo a Odebrecht? Que eu estou protegendo quem? A Odebrecht? Não me lembro nunca ter falado isso comigo, não. Não me recordo. Tá certo. Estou satisfeita, Excelência. Obrigada, viu, pela paciência. Obrigado, Sr. Paulo. Obrigado. Doutor Sérgio. Preciso. Tá. Dá uma interrupçãozinha, tá? No vídeo. Posso ir lá? Pode.